Brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Agora, estamos no final da jornada, mas não bem no final, porque o general Mourão está sumido com a pretensão de assumir de ditador. E o Bolsonaro, eles sabem que era a bucha de canhão. Não tenho que se preocupar com ele. E em cima de mim estão com uma campanha cerrada para me matar, usando de todos os estratagemas. Tudo que é tipo de feitiçaria, de magias, profetas, profetisas, estão tudo arregimentados para colocar Bolsonaro na presidência do Brasil. Não na presidência, na insurgência. Como ele prometeu desde o início, assumindo como insurgente, ele imediatamente vai fazer uma outra Constituição, porque ele sempre foi contra essa aí. Essa Constituição é democrata, é contra golpes, contra ditadura, e Mourão é contra isso. Todo covarde vagabundo é contra a legalidade. Mourão, Vilas Boas e a banda podre do exército que com esses crápulas se somam, não merecem o ar que respiram. E claro, são contra a Constituição, são contra toda a ordem legal. Vagabundo que trai as próprias tropas. Na hora de ser homem, ele foge. Se eu tivesse com a minha equipe de 70, ele já estava sendo caçado. Mas eu estou ultimando os preparativos de execução da intervenção para depois buscar a minha turma. Estão todos vivos ainda. E vão ser caçados de um por um. Tanto Mourão, quanto todos esses profetas e marqueteiros, jornalistas, propagandistas que estão com ele. Tenho certeza disso. Também quero avisar a todos os que têm feito coletas aí em meu nome. Eu vou entregar o levantamento disso para a Polícia Federal, porque é a Polícia Federal que avaliza o meu caráter, a minha honra e a minha integridade. Contra esses meus alicerces, eu sou sozinho. Então, quem andou fazendo comércio com o meu nome, organiza a sua situação, porque a Polícia Federal vai chegar a vocês. Desde o início eu aviso. Eu coloco bônus nas mãos de quem eu acho que devo colocar. Mas isso nunca aconteceu nesta república. Nada mais sério, mais legal do que isso. Por isso, quando eu joguei a primeira conversa, eu já disse, isso está sendo avalizado pelas Forças Armadas, pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República
e pela Justiça Federal. Todos eles saíam em todos os documentos em que eu mencionava isso. Então não é coisa para picaretagem. Eu recebi doações que me estimularam, não pelos valores em dinheiro, mas pela sinceridade da participação, a confiança em mim. Porque uma pessoa que deposita R$100 numa causa, R$50 numa causa, ela está fazendo como a viúva pobre que Jesus citou. Quem tira 1.000 de milhões não está fazendo absolutamente nada, apenas comprando alguém ou alguma coisa ou algum interesse. Mas quem tira da aposentadoria de algum ganho de miséria, esse aí está empenhando a alma em benefício da nação. E essas pessoas valem muito. Essas pessoas valem muito mais do que elas possam imaginar. E vão ter esse valor reconhecido neste Brasil daqui para frente. Porque hoje, na colocação que eu fiz ao ministro Gilmar Mendes, eu fui bem claro. Esse Brasil de 1500 até agora acabou. Acabando esse Brasil quer dizer, o karma histórico se acabou. Daqui para frente, as nossas dívidas com os nossos antepassados vão ser pagas. Ou pelo perdão que eu estendi a todos. Ou pela limpeza deste país, devolvendo para o inferno os demônios que não aceitam perdão. Não há meio termo nisso. Sobre caminhoneiros, tem me telefonado aí sobre greve de caminhoneiros. Eu não sei nada disso. Isso não faz parte do meu governo e do meu jeito de autoridade. Mas como nós estamos numa transição, qualquer movimento que saia com o nome definido, Governo do Brasil, empreendido pelo povo, é gente minha. E sendo gente minha, em qualquer objetivo que sair para a rua, sai com as forças que me amparam. Agora, qualquer movimento, qualquer coisa que não tenha esse nome, essa cara, Governo do Brasil, empreendido pelo povo, é contra mim. E sendo contra mim, como diziam os antigos, tem o padre bêbado pela frente. Eu não vou transigir com bandidos me desafiando. Estamos chegando ao final de um processo em que eu precisava ser estratégicos e parecendo complacente. Eu não sou. Já tenho dito aqui. É mentira essa conversa de que nós na Revolução 64 não matamos ninguém. É mentira. E se eu estou dizendo que é mentira, eu conheço a história por dentro. Tenho muita saudade do meu companheiro Ustra. Tenho saudade de todos aqueles militares que devem estar gozando da minha cara.
porque se livraram dessa caterva vestida de verde, como diz o major meu amigo lá de dentro. De dia são verde-olivos, de noite são rosa-choque. Situação que o cafajeste caterva vagabundo, General Antônio Mourão, confirmou na Rede Globo. O homossexualismo sempre existiu dentro das Forças Armadas, mas com discrição, com hipocrisia. É mentira desse cafajeste. Começou a existir no tempo dele, porque soldados sob o comando de um Mourão, sob o comando de um Vilas Boas, só pode ser capacho. E de capacho se espera tudo, até homossexualidade. Eu não vou admitir viado dentro das minhas Forças Armadas. Graças a Deus que esse podridão está nas cúpulas dela, não nas tropas. As tropas são sadias, são feitas de homens e estão sob o meu comando. Mas a banda podre, que as cúpulas hoje das Forças Armadas, tão cafajastos, tão relaxados, tão sem valor, como o próprio Lula os classificou. De esmoleiros que se contentam com qualquer coisa, contanto que estejam à sombra do poder. Porque sabendo que não tem valor nenhum como militares, se abrigam com corruptos, com vadios políticos, traficando droga dentro do Palácio do Planalto. A apreensão lá em Sevilla não aconteceu por acaso. Nós íamos seguindo as rotas desde a primeira viagem do Bolsonaro. Porque, como eles mesmos confessaram, o tráfico de drogas sediado no Palácio do Planalto começou no governo Dilma. E então não tínhamos dificuldade em interceptar. Esperávamos que demorasse um pouquinho mais de tempo. Mas os bandidos são tão pé de chinelo, tão estrume, que eles decaíram do próprio grau de bandido. Porque bandido tem uma certa respeitabilidade, e isso aí não tem nada. São tão bandidos que não prestam nem para ser bandidos. Estavam descuidados, tão descuidados, que o crápula vagabundo, General Heleno, o chefe do tráfico dentro do Palácio do Planalto, o subchefe, que o chefe mesmo é Bolsonaro e Mourão, assim que foi preso o avião da Presidência da República da Aeronáutica, lá na Espanha, ele não teve tempo de articular discurso, porque foi armada a entrevista já em cima. Ele confessou na hora. O sargento é apenas uma mula especializada, especial. O que é uma mula especial? O capacho requisitado da aeronáutica para ser servente dentro do avião presidencial, como comissário de bordo. E aí está passando por mula especial. Isto quer dizer que as outras mulas lá dentro, para esse tipo de coisa, não são especiais. E o comandante
da operação, General Heleno, também sem poder articular o discurso, só podia confessar. Foi pura falta de sorte. Não era para ter acontecido. Ou seja, traduzindo isso, a gente pensou bem, um tráfico pelo Palácio do Planalto, avião presidencial, escoltado pela aeronáutica, está dentro dos tratados internacionais de diplomacia que não podem ser vistoriados. O famoso passaporte diplomático, que inclui os aviões do presidente. E não poderia ser diferente, porque onde é que você viu um presidente de um país, um chefe de Estado, está submetido à polícia onde fizer escala? Não, a inteligência diplomática internacional é perfeita. O que não se ajusta a ela são os bandidos narcotraficantes. Então, como disse o general Heleno, que falta de sorte. O tráfico com suporte diplomático, aviões que não podem ser vistoriados, mantidos pelos cofres públicos do país, para que não haja suspeita de que ali dentro vai cocaína. Foi uma falta de sorte. Um azar que até hoje eles andam atrás de saber como aconteceu. A Polícia Federal parece que esta semana está indo lá para Espanha para encontrar o fio-da-meia. Não precisa encontrar o fio-da-meia. Eu já dei ele aqui no primeiro dia que eu já dei a público. E também já disse, em cima disso, vai se movimentar o mundo inteiro. E não está aí o mundo inteiro movimentado. Então eu sei das coisas. Ou como chefe de Estado, nós temos entre nós estadistas responsáveis por este tempo novo que está surgindo na humanidade. Uma cooperação interpoderes internacionais. Homens íntegros, uma geração de estadista que talvez Deus tenha trazido para este momento. Porque eu tento confessar agora que também dou as minhas mancadas. Não foi oficialmente, mas mais ou menos amistosamente, eu reclamei de um chefe de Estado de ele ter recebido o bandido Bolsonaro. E ele me trucou na hora. Ele é problema teu, não meu. Se você hospeda aí no teu país, o que você espera de mim, ele chegando aqui no meu país? Levei essa e vou guardar para o resto da vida. E agradeço muito ao meu amigo. Mas essa é a situação. Se eu hospedo aqui como presidente do Brasil, é claro que os estadistas que estão comigo, neste tempo novo da humanidade, também vão fazer a mesma coisa lá quando eles chegam, porque eles não sabem o que é que a gente está programando. Agora, quanto tratados internacionais, isso ninguém fez com Bolsonaro e não vai fazer. Mas essa é a situação do Brasil hoje. Nem bem a gente vence uma corporação
de vagabundos, porque nem para terrorista não serve. São vagabundos mesmo, verdadeiro estrume caído das latrinas do inferno, que ficou escancarado agora, com o tráfico de drogas, sendo o Brasil hoje o maior antro do mundo. Está pesteando a humanidade com drogas, sediada no Palácio do Planalto, sede do governo da União, chefiado por um narcotraficante que as milícias, a máfia e a bandidagem do poder elegeu no golpe militar terrorista engendrado, conduzido e executado pelo general encatruzado numa cadeira de rodas, Vilas Boas. Com a ministra do Tribunal Eleitoral, Rosa Weber. Um golpe que hoje deixei bem claro para o Dr. Gilmar Mendes, porque foi ele o autor disso tudo. Quando afogou o Superior Tribunal Eleitoral com a sua decisão de apoio ao golpe que o Foro de São Paulo deu em 2015, com a manutenção de Dilma Rousseff no poder, por eleição feita com dinheiro roubado da Petrobras, Eletrobras, Eletronuclear, cofres públicos e do povo. Que ele me reconheceu que era. E depois de ter dito, não existe presidente no Brasil, e em outra ocasião arrematou, eu vou caçar o mandato de Dilma. Mas aí, quando o seu amigo mesmo, do peito, Michel Temer assumiu, aí o magistrado mudou, sob o fundamento dele próprio, de que se cassasse o mandato da Dilma, iria haver um desmoronamento da República inteira. Isso eu coloquei tudo hoje para ele, porque tudo tem seu momento. Eu costumo comer tudo o que eu não gosto, até o momento em que eu tenha de vomitar. Mas eu não vomito em latrina, não. Eu vomito de volta na boca do sujeito que produziu o que eu tive de comer. E é o que eu estou fazendo agora na execução do procedimento interventorial. Foi Gilmar Mendes o autor de tudo isso. Foi ele que possibilitou, com o apodrecimento que fez do Superior Tribunal Eleitoral, que eu disse hoje para ele, vai gemer na tua consciência até a hora da tua morte. O gemido do magistrado Hermas Brandão. Como magistrado, participo do velório, mas não serei coveiro de prova viva. Prova viva significava quase uma tonelada de provas de documentos levantados pela Polícia Federal. Gilmar Mendes me botou tudo isso goela abaixo e eu comi. Mas chegou o momento de vomitar.
é ele, Gilmar Ferreira Mendes, com o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas e Rosa Weber, os responsáveis por quase 12 milhões de pessoas que eles já assassinaram no Brasil e que assassinam na média de 94 pessoas por dia só nos corredores de extermínio do SUS. E foi esse trio que, através desse golpe, que começou lá atrás com Gilmar Ferreira Mendes, que no dia 1º de janeiro de 2019 mantiveram o esbulho do Palácio do Planalto com a sucessão do bandido terrorista amigo de Gilmar Mendes, Michel Temer, pelo bandido terrorista narcotraficante Jair Bolsonaro. E agora há pouco eu estava vendo ali, abri na rede, porque de vez em quando eu abro ali para desopilar um pouco. E já imediatamente dei de cara ali um vídeo com Temer se orgulhando do governo de Bolsonaro, dizendo que está seguindo todas as diretrizes dele. Eu tive de rir porque parece que as coisas caem prontas do céu. Ele não fez outra coisa a não ser comprovar aquilo que eu venho denunciando. De quadrilha sucedendo quadrilhas, mas dentro da mesma tirania oligárquica, terrorista, transnacional corporativa de bandidos, no Estado paralelo, terrorista de bandidos, que Gilmar Ferreira Mendes inventou no Superior Tribunal Eleitoral. Ele não apodrece o Supremo, mas contamina. Então, sobre a greve dos caminhoneiros. Caminhoneiro não faz greve, ele não é empregado de ninguém. Já começa a ignorância aí. Caminhoneiro faz levantes. Um levante de caminhoneiros, como nós fizemos o ano passado. E eles nos traíram. Porque quando eu pensava que eles estavam pelo interesse da nação, eles estavam pelo interesse de 65 centavos de abatimento no preço do diesel por 60 dias. Himalaia que faz uma coisa dessas não vale nada. Dentro de poucos dias estará instalado no Tesouro Nacional o instituto que vai organizar os transportadores do Brasil. Vou acabar com as empresas de transporte, porque nós descobrimos que, além de tudo que tem ali dentro que não presta, até quadrilhas para assaltar cargas nas estradas, para eles receberem o seguro, e daí revenderem isso para empresas fazerem promoções, tem dentro desse sistema. E o motorista não sabe, às vezes, que ele está sendo assaltado
pela própria empresa onde ele carregou a carga. E aí a seguradora tem que pagar isso. Aí eles não perdem nada, daí vendem por preço irrisório para o supermercado, a loja, fazer promoção de mercadorias por preço menor do que o custo de fábrica. Estava na cara. Até a inteligência, ou seja, os serviços de informações policiais aí de rua, seguiam essa pista, quanto mais a inteligência internacional. Então isso vai se acabar. No Brasil, os transportadores de cargas vão ser caminhoneiros, cada um dono do seu próprio caminhão. Vai ter financiamento direto do Tesouro Nacional, porque 25% dessa frota que está aí não tem condição mais de trafegar. Tem caminhão aí até com 40 anos. Isso vai ser tirado tudo de circulação. Os caminhoneiros vão receber uma frota nova. É claro que não vão receber de graça, vão receber e vão pagar isso. Mas vão pagar não com sacrifício de suas famílias. Vão pagar com lucros do trabalho que vão prestar para o mundo inteiro, porque o Brasil vai suprir a humanidade inteira de produção. E os nossos caminhoneiros estão dentro disso. Então vão ser trabalhadores da humanidade toda. E vão ser bem compensados por isso. Não vai mais existir escravos e nem capachos dentro do Brasil. Porque somos um povo rico, poderoso, e não admitimos nenhum tipo de humilhação. Os caminhoneiros vão ter a ordem dos caminhoneiros com representação direta no gabinete da Presidência da República, porque faz parte da segurança nacional. E por isso, o transporte terrestre já está a responsabilidade do Exército, o transporte marítimo a responsabilidade da Marinha e o transporte aéreo a responsabilidade da Aeronáutica. Eu, através do Departamento de Estado de Inteligência, estarei presente nessas áreas, mas não para dar palpite, nem para fiscalizar. Por isso, elas estão ao governo das Forças Armadas. E os caminhoneiros vão trafegar dentro desse sistema de segurança nacional, que não vai ter espaço para empresas de transporte. As empresas de transporte aí vão ser Exército, Marinha e Aeronáutica. Esta é a casta de caminhoneiros que eu estou anunciando que vai aparecer no Brasil, porque nós somos um povo surtido de homens, muitos homens. O lixo que nós temos aqui é o estrume natural que cai das latrinas do inferno na procriação humana em todas as nações. E aqui, não sei explicar porquê, excedeu o índice razoável do sistema biológico solar. Não era para ter tantos ao ponto de chegarem a formar um estado paralelo terrorista de bandidos com presidente, vice-presidente, um Senado e uma Câmara dos Deputados e um Superior Tribunal Eleitoral, arregimentado tudo com eles. Isso é inédito na história do mundo. E vai ficar para estudo em nossa história pelas gerações futuras. Aonde chega o apodrecimento de uma civilização
nós não tínhamos o que apodrecer mais. Mas se eu tenho de sair desse podridão, é porque Deus me fez com estômago para suportá-lo. E então, vocês vão me ver eu vomitar bastante. E pela quantia que eu vou vomitar, todo mundo vai saber que o manjar que me foi servido durante estes anos, nem o próprio diabo suportaria. Mas ele não vomita, eu vomito. E comecei hoje, no Supremo Tribunal Federal. Que Deus nos abençoe e nos guarde a todos. Abençoe e ilumine toda a minha nação, que eu amo demais. Muito obrigado e fiquem com Deus.